Boa tarde, estamos então retomando a nossa transmissão ao vivo. Tivemos um problema de conexão lá, mas já está tudo resolvido. Voltamos então com o analista de mercado da Safra de Mercado, direto de Porto Alegre, através do Skype, o Elcio Bento. Muito boa tarde, Elcio. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Destaque Rural. Seja bem-vindo aí à nossa transmissão, nosso programa semanal aí de análise de mercado. Elcio, os panoramas a respeito do trigo não são muito bons, né? Tanto com relação a mercado, também com relação à produção, né? A gente que anda bastante aí pelo interior percebe que as lavouras estão muito feias, que sofreram bastante problemas devido à falta de chuva, ao começo da chuva no plantio, né? E agora, nos últimos dias, falta de chuva, calor, um clima que não está fazendo bem a cultura aí, né? Como o mercado está sentindo isso e como está sendo traduzido em dados isso, Elcio? Então, a gente tem, na verdade, uma safra que vem sofrendo bastante neste ano pela questão climática, isso não só aqui no Rio Grande do Sul, também no Paraná, a gente tem uma queda. No caso do Paraná, ainda tem uma queda diária em função da subdistribuição pelo milho safrinha. Aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem essa possibilidade de expansão do safrinha, mas conviveu bastante com o excesso de chuva no período inicial do plantio, atrasou bastante o nosso plantio. E agora, quando o milho estava precisando de chuva, precisando de água para desenvolver, a gente teve escassez, está tendo escassez hídrica. Então, por esses dois fatores, aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter que ter uma área estimada de 10 mil hectares. Só para a gente ter uma ideia, a gente já plantou mais de 1 milhão de hectares aqui no Rio Grande do Sul. Então, uma área bastante menor do que é o normal para nós aqui. Ou se a gente quiser olhar um pouco mais longo, o trigo é plantado em consórcio com a soja. Quando nós temos mais de 5 milhões de hectares plantados com soja, estamos vendo aí 700 mil hectares apenas com trigo. E isso em função dessa questão climática e também em função dos últimos anos que tem sido complicado em termos de preço, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, porque coloca o trigo muito mais como um complemento da parte agronômica, da rotação de cultura da soja, do que propriamente como uma cultura que traz resultados positivos sobre o custo de produção. E, Elcio, o mercado, como é que está? Comentávamos antes que o preço está bem abaixo do que era praticado ano passado, né? Exato. Há um ano atrás, no mesmo período que nós estamos agora, no ano passado, a indicação de preço no Rio Grande do Sul era de R$850 a tonelada. Hoje a indicação é de R$600 a tonelada. E por que essa grande diferença? É bom que a gente olhe um pouco e sempre leve em consideração que a gente tem três fatores que formam o preço aqui no mercado brasileiro. Um deles é o abastecimento interno, quanto de trigo tem disponível para a indústria aqui no Rio Grande do Sul. O outro é o mercado internacional, os preços externos. E o terceiro é o câmbio, que vai determinar a que preço vai chegar o trigo importado aqui no nosso mercado. Então, se ficar mais caro de importar, abre espaço para o produtor também pedir preços mais elevados pelo seu produto. Essa é a dinâmica de formação de preços que nós temos. O que aconteceu aqui no ano passado, nós tínhamos um dólar que chegou a estar acima de R$4, tínhamos uma quebra da safra gaúcha, considerando a safra 2015 e 2016, que nós sofremos com o El Niño. Então, se reduziu o volume importado, que estava caro importar, e diminuiu o trigo interno. Por isso, aqueles R$850 que nós tínhamos no pico da entre-safra. Nessa safra, além de uma safra cheia no Brasil de 6,7 milhões de toneladas, nós tivemos também um recorde de importação. O Brasil trouxe 7,088 milhões de toneladas de trigo em grão, que é um volume que a gente nunca tinha importado. Então, com uma safra cheia e trazendo muito trigo do mercado internacional. A nossa produção e a quantidade importada em grão somou 13 milhões nessa temporada, que foi de agosto até julho do ano passado. De agosto do ano passado até julho deste ano. Então tinha muito trigo, e tendo muito trigo, o que aconteceu foi que os preços vieram para baixo. O mercado internacional não dá mais suporte, estava em alta e agora recuou, depois do último relatório que eu achei, que traz um aumento dos estoques, um dos maiores da história, e o câmbio está praticamente nivelado em relação ao ano passado. Então o cenário é esse, é por isso que os preços vieram para baixo neste ano em relação ao ano passado.
E mundialmente, como é que está se comportando a produção de trigo, Elcio? Quais são as informações que nós temos? É interessante a gente olhar a questão internacional sobre dois focos. Primeiro, olhar para os Estados Unidos, e lembrando que os Estados Unidos é onde estão situadas as bolsas norte-americanas, as bolsas, na verdade, de commodities que formam o preço no mundo como um todo, e os Estados Unidos está com quebra de safra, está com uma redução significativa da produção. A área plantada sem trigo nos Estados Unidos é menor, desde que o USDA, o Departamento Norte-Americano de Agricultura, começou a fazer os seus levantamentos, desde 1960. Então a área vem recuando muito com o trigo nos Estados Unidos. Por que recua? Basicamente porque cada vez mais a disputa por área nos Estados Unidos se dá entre soja e milho, que vão brigando por área e vão roubando área de trigo nas inovações que é possível. Então tem menos trigo nos Estados Unidos, é o primeiro fator. Só que essa queda dos Estados Unidos, de 15 milhões, ela é compensada, na verdade, por uma queda acentuada também na Rússia. A Rússia é o maior exportador de trigo hoje. E a vocação do russo é para plantar trigo, não tem essa disputa com soja e milho. Então veio roubando espaço do trigo norte-americano. Com muito trigo russo no mundo, com uma produção que é menor do que ano passado, mas supera o consumo, o mundo produziu menos, mas produz mais do que o nosso. Então está sobrando trigo no mundo pelo quinto ano consecutivo. E isso eleva os estoques para 260 milhões de toneladas, os maiores da história, e que por isso, no contexto global, a gente tem essa queda hoje. Só no último mês o trigo norte-americano caiu na Bolsa de Chicago em 17%. Está praticamente no mesmo patamar do ano passado, caindo bastante. Então, dessa elevação dos estoques, sempre levando em consideração também que a gente está em plena colheita no hemisfério norte. Os grandes produtores, Estados Unidos, Canadá, Rússia, França, China, Índia, estão todos colhendo neste momento. E essa pressão de ingresso de safra no hemisfério norte é um fator que achata os preços internacionais. E, então, tendências de que o trigo se eleve, não podemos esperar, qual é a previsão assim, a médio prazo para o trigo? Sempre a gente tem que levar em consideração aqueles três fatores que a gente tinha colocados como solução, o tripé de sustentação para a formação de preço no Brasil. Mercado internacional. A gente viu, é um ano de excesso de produção, mas tem a questão norte-americana com safra menor. Por isso, essa percepção de que os Estados Unidos vai ter menos trigo este ano deve fazer que os preços continuem baixos, mas superiores ao do ano passado. Não em muito espaço. O ano passado nós tivemos trigo abaixo de $4 por bushel na Bolsa de Chicago. Neste ano esse 4 por bushel deve ser suporte, deve ser o ponto mínimo, deve ser esse $4 por bushel. E acima disso não é ingressar para o hemisfério norte. Então a gente não tem grande suporte, mas tem uma sustentação desse preço internacional pelo menos. E o abastecimento interno, com a nossa produção, a estimativa aqui da nossa consultoria é que nós vamos produzir 5,6 milhões de toneladas neste ano no Brasil, contra 6,7. Lembrando que esse é um potencial de produção que pode ser reduzido em função de questões climáticas. A gente tem toda a safra para ser consolidada no Brasil, mas o que a gente vê já uma redução significativa da nossa produção, quase 2 milhões de toneladas a menos do que no ano passado. Então esse é um fator que dá alguma sustentação para preço. Se eu fosse fazer uma projeção hoje sobre o retrato de mercado que a gente tem hoje, olhando as variáveis conforme elas estão hoje, eu diria que nós teremos preços neste ano superiores ao que nós tivemos neste ano de sobreoferta aqui no Brasil, que foi 16 e 17, mas inferiores àqueles de 2015 e 2016, que conforme a gente falou, por exemplo, há um ano o trigo era negociado a 850. Então um pouco melhor do que o ano passado, mas não tão melhor assim em função, claro, dessa situação internacional, podendo ter no câmbio uma variável que pode trazer alguma movimentação para cima e para baixo, dependendo do comportamento. E expectativas aí com notícias principalmente das privatizações, privatização da Telebrás. Esse nosso governo está muito estável, né? Se falar em projeções de dólar com referência a políticas de mercado do país, políticas financeiras e também políticas da nossa política como um todo. É muito difícil fazer projeções para o dólar, né, Elcio? Qual a expectativa para o dólar? Aí a grande variável que é a variável mais incerta. É fácil, dizem que dólar foi feito para queimar.
a língua do economista, porque é a variável exatamente a mais instável, mais incerta que a gente tem. Então, tem toda uma questão política aqui no Brasil, tem a questão de ajuste de taxa de juros para baixo aqui no Brasil, a possibilidade de elevação de taxa de juros nos Estados Unidos, tem as incertezas de um governo Trump, e até a possibilidade de guerra que existe nos Estados Unidos e Coreia do Norte. Então, é uma série de fatores que podem trazer oscilações. O que nós temos visto nos últimos meses é um dólar bastante tranquilo, sem grandes oscilações. Quando nós tivemos as relações que levaram a estabilidade ao governo Temer, nós tivemos o dólar ainda a 13,30. De repente, o mercado se acomodou e voltou a 13,10 novamente, e hoje busca 13,15. As projeções são para esses 13,15 a 13,20. Mas é como tu mesmo falou, Leonardo, a gente tem muita incerteza, tanto na nossa política, a nossa economia começa a dar sinais de recuperação, isso é positivo, pode trazer alguma sustentação, mas o lado político está muito incerto. E no lado externo, sempre as incertezas em relação a Trump e também incertezas em relação a qual vai ser o segmento da política também de juros nos Estados Unidos. Uma eventual elevação dos juros norte-americanos também pode trazer reflexos de alta no câmbio. Por isso que a gente sempre coloca os fatores que a gente tem aqui, mas deixa como sempre o alerta do dólar que pode trazer, claro, lembrando que o dólar impacta o nosso preço exatamente porque favorece ou dificulta a importação. Se desvaloriza, fica caro importar e é possível para o produtor nacional vender o seu trigo mais caro. Se desvaloriza, você fica mais, o dólar perde espaço em relação ao real, se o real se valoriza em relação ao dólar, aí fica mais barato importar e os nossos preços têm que recuar pela paridade de importação. Se o trigo argentino, por exemplo, está chegando mais barato, eu não posso vender meu trigo aqui no Brasil a preços mais elevados. Então essa é a interferência que tem o dólar sobre a paridade de importação e até a paridade de exportação, quando tem excedentes que a gente precisa exportar. Elcio, como é que está a situação do trigo argentino? O trigo argentino, sim, o trigo argentino, na verdade, a política econômica argentina ela mudou com o governo Macri e trouxe novamente o trigo argentino à cena do mercado global. Nós tivemos em 2007, 2008, até a entrada do governo Macri, uma política que limitava as importações argentinas, taxava exportações com uma tarifa de exportação elevada de 23% e desestimulou a produção argentina. Desestimulou tanto que o Brasil teve que substituir esse grande fornecedor que era a Argentina por um outro grande fornecedor que são os Estados Unidos. Então mudou bastante o foco da nossa importação para os Estados Unidos. Retomada a política, ou com essa nova política do Macri, que basicamente desvalorizou o câmbio deles, desvalorizou o peso em relação ao dólar e isentou o trigo argentino de tarifas de importação, o trigo argentino voltou a ser muito competitivo. Sendo muito competitivo, a produção que tinha ficado entre 9 e 10 bilhões de toneladas nos últimos anos subiu para este ano já para 18,5 bilhões de toneladas, muito mais trigo. E para essa safra que se colhe lá no final do ano na Argentina, a estimativa de uma nova elevação diária de 5,8%. Ou seja, a gente vai ter muito trigo argentino para entrar no Brasil. Essa é a nova realidade que a gente tem no Brasil de abastecimento, uma realidade que era parecida antes de 2007 e 2008, quando mais de 95% do trigo que entrava era da Argentina. Ela retorna porque a Argentina está muito forte, a Argentina vem produzindo e deve continuar produzindo grandes safras de trigo nos próximos anos. Então, o cenário aí que se desenha para o trigo não é um cenário muito interessante, né, Elcio? Se a gente pensar em termos de preços, ele não é um cenário que mostra uma sustentação para preço, é uma realidade que, na verdade, a gente não é muito estranha para o mercado de trigo. A gente sabe que, se a gente for analisar custo total de produção em relação a preços, foram poucas as vezes que a gente teve a cobertura desse custo total. Então, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa em trigo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, é que nós temos uma cultura que ela trabalha na rotação, em conjunto com a soja, a principal safra de inverno, e tem uma questão agronômica muito forte, que favorece uma produção de uma boa palhada, reduz as ervas daninhas, doenças que podem também atacar a soja, e reduz até a utilização de insumos na lavoura de verão. Então tem as vantagens agronômicas que viabilizam a produção de trigo. Se tivesse uma vantagem econômica, nós não plantaríamos 710 mil hectares, mas plantaríamos o mesmo que plantamos de soja, ou seja, mais de 5 milhões de hectares de trigo. Então essa viabilidade econômica que não é clara
ainda aqui no Rio Grande do Sul, é muito apertada. O produtor do Rio Grande do Sul, no Paraná, o produtor de trigo no Brasil, ele planta com o objetivo de cobrir o custo operacional da lavoura, ou seja, cobrir tudo aquilo que ele gasta na lavoura. O custo fixo, ele vai diluir com a soja, a partir do momento que ele cobrir o custo operacional, está viabilizada a produção de trigo, por isso que se planta trigo no sul do país, no Brasil como um todo. E esse panorama, Elcio, ele é possível de ser alterado se nós melhorarmos a nossa questão logística, por exemplo, para mandar trigo para o norte, por exemplo, questão do porto aqui no Rio Grande do Sul, nós temos apenas 3 meses por ano a disponibilidade para exportar trigo, né? A disposição de estoques no porto é muito ruim também. Se melhorarmos essas questões com relação à logística, principalmente, até para exportar o trigo que é produzido aqui no Rio Grande do Sul, há uma possibilidade do trigo se valorizar um pouco mais, ou as questões de mercados elas são superiores a essas questões de logística? Essa é um dos fatores, um dos entraves que a gente tem na produção de trigo aqui no Brasil. Alguns fatores, se a gente colocar, por exemplo, o fator do custo de produção, o trigo brasileiro é um dos mais caros que se produz no mundo inteiro. Então, se a gente pensar em exportação, a gente tem que ser competitivo em relação aos nossos concorrentes. E um trigo que já sai caro da lavoura, ele acaba perdendo competitividade já dentro da porteira. Como reduzir isso? Talvez com políticas como tem em alguns países do Mercosul, de redução de impostos sobre o custo de produção. Porque a política que se tem de preços mínimos aqui no Brasil, o que ela faz basicamente é garantir um preço mínimo na hora da comercialização. Faz um preço mínimo que um trigo que sai caro lá dentro da porteira, e talvez se tivesse como reduzir esse custo lá dentro, competiria em níveis de mercado com a situação externa. A questão de logística, é claro, muito importante. Aqui a gente tem as lavouras normalmente são distantes do porto, já é um fator que leva ao encarecimento, a questão dos pedágios, e no pós-porto, a questão da lei da cabotagem, da necessidade de ser transportado o trigo aqui na nossa costa, para o Nordeste, por exemplo, que é um grande comprador de trigo, apenas com navios brasileiros. Então a gente tem vários entraves. Outro entrave da porteira é a questão da segregação, a necessidade do produtor segregar o trigo e não vender trigo bom junto com trigo ruim pelo preço de trigo ruim. São vários entraves. A principal dificuldade que a gente tem é que hoje a gente tem concorrentes fortes que produzem trigo de boa qualidade e preços baixos que competem com a nossa indústria, sempre levando em consideração também que a nossa produção é concentrada no sul do país e o nosso grande mercado consumidor é o Sudeste e o Nordeste, distante da região produtora. Tá certo, então. Elcio Bento, agradeço muito a tua participação aqui no Destaque Rural e estamos sempre à disposição aí para dos Safras e Mercado aí para se comunicarem com o nosso público e trazer informações a respeito do mercado. Obrigado, Leonardo. Agradeço a oportunidade e a Safra Consultoria e todas as commodities está à disposição para novas entrevistas. Um abraço a todos. Um abraço, bom restante de semana aí, Elcio. Valeu, até mais. Até mais. Bem, pessoal, então esse é o panorama do trigo, não muito diferente do que o produtor realmente já está acostumado, né? Nós temos aí quase todo ano amargando prejuízos com relação à safra de trigo, mas como disse o Elcio, o trigo é muito importante para manter a questão agronômica, para entrar no sistema de rotações de cultura, e isso é muito importante então. A soja fechou o contrato setembro a $9,33 o bushel, já a soja novembro $9,36 o bushel, janeiro $9,45 e o soja março $9,54 o bushel, e com variação de 1% a 1,25 pontos percentuais na soja. Já o milho fechou com queda de 0,72, cotado a $3,46 por bushel. Trigo a $4,03 o bushel. O café
Conilon a $1, aliás, 129 reais com 30 centavos a saca. Já o trigo, $4,03, e o dólar fechou cotado com variação positiva de meio ponto percentual a R$ 3,18. Essa foi a cotação de hoje. Então voltamos na sexta-feira com mais cotações de mercado, então com mais alguma entrevista aqui no Destaque Rural. Agradecemos a sua audiência e até a próxima então.